Porque o empregado, além de tudo, ele entrou com a ação para reverter a justa causa e ainda queria um dano moral, dizendo que estava sujando a imagem dele. Eu falei, mas ele furtar todo dia 2, 3 quilos de picanha e 2, 3 quilos de filé... Sejam muito bem-vindos ao SaideiraCast, que é o podcast da Escola da Saideira. Eu sou o Daniel Bittencourt. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Já vou apresentar melhor, mas falar da ausência do Edu, o nosso sócio aí que está na Copa do Mundo, torcendo pelo Brasil. O cara que é bem financeiramente assim, ele está lá e a gente fica trabalhando. Ele falou, não, vamos lá para fazer cobertura da Copa do Mundo, etc e tal, mas está lá e me abandonou. Então eu estou aqui com o Dr. Fausto, um advogado trabalhista, trabalha comigo, sei lá, 8 anos, 9 anos. Então, Fausto, obrigado aí por ter vindo. Para mim é um prazer. Na Escola da Saideira. Daniel, vocês aí fazem esse podcast aí tomando... Eu falei, ó, doutor Fausto, tem que vir pra cá, tem que tomar teu chopp, a gente sai daqui bêbado. Tá aqui. Tá aqui. Ó, pra dizer que eu tô bebendo, ó. Então, não, mas é um cara que realmente ele tem muito respeito no mercado, é um cara que eu admiro demais, ajuda, dá resultado, faz a gente trabalhar da forma correta. Então a gente está aqui para a gente começar a tirar algumas dúvidas para você, que é empresário do ramo de alimentação, assim, do que a gente pode fazer para, né, para não dar... Fala muito palavrão, já fazer, para não dar merda pra gente. Né? Pode falar à vontade. Ele falou, pô, Daniel, tem falado muito palavrão nos teus podcasts. Né? Então, assim, doutor, se apresenta aí, cara. Fala como é que você começou, o que você era. Hoje eu sei que você também tem negócio de eventos, mas como é que você começou nesse mundo de advocacia, trabalhista, etc.? Eu passei para a faculdade muito cedo, passei em 1980, tinha 16 anos de idade ainda, era menor. E lembro até hoje que o meu primeiro requerimento na OAB foi indeferido porque eu ainda era menor. Eu tinha 20 anos, eu não podia, meu pai teve que assinar uma declaração para mim. Mas isso aí foi fruto de uma mudança, uma reforma de ensino, em que eu acabei antecipando um ano e sempre fui um aluno de boas notas. Eu nunca fui CDF, eu sempre aprontei, vivia lá de castigo, passava na coordenação, tomava suspensão. Prova final? Aquelas broncas de pai, não, sempre passei, graças a Deus, tranquilo. Uma vez ou outra tinha uma prova final, mas era aquele professor que eu não gostava muito de você, né? Mas sim. Quando eu entrei em faculdade, eu comecei a ver o seguinte, que área eu vou atuar? Aí eu entrei no fórum, ainda não era o fórum como é hoje, que teve aquela reforma que ficou muito bonito, né? Eu olhei o fórum e falei, meu Deus do céu, desesperador, eu acho que eu não vou ser advogado não, aquilo tudo muito velho, tudo muito feio e tal. E eu tenho um amigo da minha época de faculdade, que somos amigos até hoje, em que o pai dele era um excelente advogado trabalhista. E eu falei para ele assim, poxa, eu queria conhecer e tal, como é que você fala? Cara, eu lá trabalho com o papai, eu sou arquivista, dou entrada em petição, naquela época não era o processo como é hoje, digital, né? Era tudo no papel. Eu dou entrada em petição, eu aprendo algumas coisas, eu vejo lá os advogados me ensinam a fazer umas petições. E aí eu comecei a frequentar o escritório dele, e dali o meu amor pela justiça do trabalho. Me especializei, sou um advogado especializado na área de trabalhista. Há quanto tempo? Eu me formei em 1984. Pô, e aí, Luan, 1984? 84. 42 anos. 42 anos atrás. Eu tenho 42 anos, cara. Me formei em 84 e sempre na área trabalhista. Tive a graça de trabalhar num escritório grande, que só advogava para empresas. E desse escritório eu saí para montar o meu, em 1989. Então você tem o seu próprio escritório desde 1989? 89. Caramba, cara. Muito novo, montei meu escritório. Que aí eu comecei a ver que eu dava muito dinheiro para o escritório que eu trabalhava e eu tinha possibilidade de crescer. Sim. E o meu reconhecimento nesse escritório foi tão grande que eu, quando saí desse escritório, o dono do escritório me chamou uns meses depois e me passou umas 8 ou 10 empresas que eram empresas dele, que ele falou assim, olha, os donos da empresa gostam tanto de você que eu queria que você ficasse com essas empresas para você. Cara, então assim, tu imagina aí, cara, desde 89, você já passou por tudo que se possa imaginar, nesse assim, vai chegar um cliente para você aqui, doutor Fausto, meu funcionário fez isso comigo. Já passou? Já. Não tem nada que você chegue assim, pô, é uma novidade para mim? Não tem. Eu tive no escritório um cliente que o pai entrou com ação contra ele pedindo vínculo na época. Pô, legal. E o pai era funcionário da Receita legal, Federal. Mole. Naquela época ele não podia nem ter emprego nenhum. Ele fez uma ação contra o filho.
Que isso, cara. É coisas assim, mirabolantes. Ó, tô com o Dr. Fausto há bastante tempo e foi até a ideia, eu falei, cara, eu né, tem acontecido coisas comigo e ele vai tentar ajudar a gente aqui do que fazer. Que o Dr. Fausto, além dele, né, trabalhar com a gente nas ações trabalhistas que a gente recebe, que hoje é muito menos graças a ele, porque ele ensina realmente o que você deve fazer para não dar essa brecha, né? Mas mesmo assim tem as pessoas que aproveitam, não tem jeito, e a gente tem que se defender. Então, assim, as pessoas devem estar loucas assim, para eu fazer um monte de pergunta para você, do que fazer, do que não fazer. E eu vou falar até do post que eu fiz, que aconteceu comigo, eu já vou chegar de cara e vai desenrolar o papo, né? Que eu fui conversar, né, com uma galera. Eu quero que as pessoas elas possam ver para que caminho elas podem ir. E você vai falando, né, a gente vai conversando, que me deu essa, cara, eu vou chamar o Dr. Fausto, que é importante e tal, porque aconteceu isso comigo, pô, eu fiquei puto, essa dor que eu tenho, todo mundo tem. Aquele funcionário que tá tudo certo com ele, tudo certo, você paga tudo bonitinho, faz tudo certinho, até porque né, a maioria dos funcionários, acredito eu, dos funcionários não, dos empresários que eu trabalho, eles agem corretamente, né, eles tentam ficar ali na lei. Cara, eu fui conversar com uma galera, né, fazer uma reunião, e tinha um grupinho, duas pessoas que eu senti que estavam bem satisfeitas na conversa, na reunião que eu fui ter com a equipe, né? E eu perguntei, eu falei com eles, né, falando, eles estavam mostrando satisfação, etc e tal, não querendo, né, fazer coisas que eu pedia para fazer, etc, e eles mandaram assim na minha lata. Eu falei, poxa, se você não quer fazer, não tá afim, você não gosta, você tem todo o direito de sair. Pô, aí eu dando aquela para eu, quando eu trabalhava na Bodytech, não quis sair, mais trabalhar, eu saí. Eu pedi minha demissão. Então acho que vocês têm que ser assim, para manter as portas abertas, etc e tal. O cara mandou na minha lata. Tá maluco, perdeu os meus direitos trabalhistas? Jamais vou pedir demissão. E eu juro que eu, depois de mó tempão, eu acho que ninguém tinha mandado essa na minha lata, assim. Na minha lata. Né? Você fica sabendo pelos outros, mas na minha lata mandaram. Pô, tá maluco? Vou perder meu direito trabalhista, você que me mande embora. Aí eu... Pum! Cara, como agir numa situação dessa, doutor? Bom, hoje em dia, as pessoas de um determinado nível de função, não menosprezando que eles tenham uma função menor, realmente eles acham que eles não têm que abrir mão dos direitos que eles também acham ter, que têm, né? Só que a realidade é outra. O empregador hoje que não está satisfeito, efetivamente você falou, o empregador que não está satisfeito, ele tem que chegar e dizer, olha, eu quero ir embora, eu quero pedir demissão, eu quero sair, eu não tenho mais interesse. E é o que acontece hoje com grandes empresas. Você vê pessoas de altos cargos que eles não chegam a esse ponto de conversar com o presidente de uma empresa, com o diretor geral de uma empresa, é o seguinte, olha, você me manda embora porque eu não estou satisfeito. Não tenho. O empregado, ele sai dali e ele vai arrumar emprego em outro lugar. Ele pede demissão e segue. Agora, o que efetivamente essas pessoas pensam, e infelizmente hoje a maioria tem na cabeça é o seguinte. Primeiro que você vê aí muita gente vivendo de benefício social. Sim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que aquele que está aqui, que está insatisfeito, ele não quer pedir demissão de jeito nenhum, porque ele acha que está perdendo direitos. E terceiro, existe uma situação jurídica que pode ser resolvida, que é o acordo extrajudicial. Só que essa pessoa também não quer abrir mão de determinados valores, porque no acordo judicial ele não perde, ele deixa de receber. E o empregador também tem que cumprir determinados pagamentos. Então, se aquele empregado ele não quer trabalhar, ele quer que você mande ele embora, você, como empregador, você tem todo o direito de dizer para ele, não, eu não quero te mandar embora, não vou te mandar embora. Se você não estiver satisfeito, você peça demissão. E aí o que efetivamente acontece, o que a gente mais vê lá no nosso escritório, é aquele empregado que daquele dia em diante, ele se transforma no seu inimigo. Exatamente. Ele vai fazer de tudo para te prejudicar. E a maioria dos empregadores, alguns até não querem nem saber, acabam demitindo. E eu acho que isso cria um vício. O empregado acaba se acostumando a saber que se ele forçar a barra, porque pra gente demitir, a gente gasta mais dinheiro. E a gente, às vezes, não quer demitir, a gente não tem aquele dinheiro para gastar. Sim.
Pode até acontecer isso também, da empresa não ter condições naquele momento de gastar. Mas você, como empregador também, você não seriam armas. Você tem, por lei, como tratar isso. O empregado dali para frente, ele começou a mudar a forma dele de trabalhar, existem as penas. Existe a advertência, tem a suspensão, até você formar um currículo de penas que ele está participando ali de situações equivocadas, querendo prejudicar a empresa, para chegar a uma justa causa que é o ápice. Tá? E eu sempre digo que a justa causa é a maior pena que o empregador vai aplicar ao empregado. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente, os empresários, a gente consegue mandar para justa causa ou é muito difícil? Olha, eu tenho no escritório êxito em várias ações de justa causa porque foram aplicadas de forma correta. Tá? Só que a gente tem o seguinte, a gente tem no Justiça do Trabalho 82 juízes. Sim. Cada um tem uma interpretação. Porque a gente, né, eu choro pra caramba contigo, né, doutor? Eu choro muito, você fica, Daniel, se acalma. Porque vocês estão vendo aí, vocês passam muito por isso, assim, a minoria, né? Mas a gente passa. Aí a pessoa vira teu inimigo, fala que não quer trabalhar, a pessoa falta, aí faz mal, aí fica com cara de cu. Aí, pô, eu que trabalho com público, o cara não pode trabalhar com cara de cu. Tem alguma coisa... Eu tô achando que o rapaz tá lá fazendo corpo mole no dia, tá? Eu posso chegar aí, por eu estar achando o cara fazendo corpo mole, vem cá, Luan, por favor, assina aqui uma advertência porque você está trabalhando com um cara não está cumprindo as exigências que a gente pede aqui. Como eu vou dar essa... Porque assim, eu entendo que o cara assim, faltou, aí você dá advertência, ou ele xingou alguém, tratou mal alguém, você vai dando uma advertência, se faltou, vai dando aquelas suspensões, né? São tantas advertências, tantas... você vai somando. A falta tem o seguinte, a falta você não pode dar advertência a ele imediatamente. A falta ele tem o desconto do dia, que no final do mês ele vai sentir no bolso. Agora, reiteradas faltas, se ele começa a faltar muito, aí sim você começa o processo de aplicar penas a ele. Como existem várias situações relacionadas a isso. O empregado deixa de comparecer na empresa, não justifica porque faltou, tá? Não apresenta atestados médicos justificando aquelas ausências, ele propositalmente está forçando uma barra para ser demitido, e aí você começa a preparar o processo dele demissional, que vai ser dar a ele advertência. A advertência não tem números, mas é sempre bom você manter e mostrar num processo trabalhista que você esgotou todos os meios para tentar manter o empregado na empresa. Sim. Porque aqui hoje, você, depois de várias conversas que nós tivemos, várias reuniões, e isso eu sempre passo para os meus clientes, você tem que sempre procurar manter com os teus empregados uma relação boa, para o empregado ver que você não é inimigo dele. Isso você faz aqui. Tanto é que você agora, no seu próprio exemplo, você mostrou só 2 pessoas que estão assim. Sim. Então, às vezes, os outros empregados acabam até te auxiliando, de chegar para os dois e dizer assim, se vocês não querem então fazer parte do nosso time, vai embora. Isso acontece muito, então essa pouca situação... gente faz isso, muita pouca gente faz isso. Sim, mas vocês adotaram um critério que a gente sempre conversou sobre isso, que a relação direta com o empregado ela é muito boa. Sim. E você tem que manter sempre essa relação direta com o empregado para ele entender que ele está aqui para fazer o dele e você como empregador para fazer o seu. Então se você está cumprindo o seu, ele tem que cumprir o dele também. E para deixar também bem claro... para a galera não fazer merda, né? O pessoal vier falando para fazer acordo, você não pode fazer acordo. É proibido fazer acordo ou não é proibido fazer acordo? Não, como é que é esse lance assim, para o empresário não fazer besteira de acordo com a lei? O acordo que existe, que é permitido por lei, é o acordo extrajudicial, em que o empregador tem o advogado dele, o empregado vai procurar um advogado da confiança dele, os 2 advogados entabulam esse acordo extrajudicial e o juiz vai examinar o acordo para homologar ou não. Homologado esse acordo tem força de sentença, encerra a situação. Agora, é o empregado entender aquilo que eu digo, né? Ele vai conversar com o advogado dele vai dizer assim, no acordo extrajudicial você não está recebendo tudo. O empresário pode fazer acordo? Pode, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Chegar aqui, para entender mesmo, tá, doutor? E para passar para a galera.
você está querendo pedir demissão, você não está querendo pedir demissão e eu não quero te demitir. Ah, mas, sei lá, você foi um funcionário legal, né? Enfim. E eu tenho condição não ali de pagar à vista. E eu quero chegar, tá bom, eu vou te demitir então. Eu acho um acordo. Eu vou te pagar em 3 vezes. Isso é legal? Eu posso fazer isso? Não dessa forma. Sim. Que pode até fazer o acordo de forma parcelada, não teria problema nenhum. O que tem que se estabelecer é o seguinte, ele vai procurar um advogado da confiança dele, e é o que eu peço, o empresário geralmente faz isso, ele vai procurar um advogado da confiança dele, o advogado dele vai me ligar e eu tenho aquilo que você me permitiu ofertar em termos de acordo. Eu falei assim, doutor, a situação do meu cliente é essa, ele oferta isso para encerrar. Ele senta com o cliente dele, vai conversar, fala assim, olha, a empresa chega a tanto para encerrar isso. Você topa fazer um acordo extrajudicial assim? Nós vamos ter um juiz que vai analisar esse acordo e vai homologar ou não. Dificilmente não homologam. Sim. Eu vejo que a maioria desses acordos judiciais, os juízes homologam, entendeu? Então, homologou, cada um sai feliz pela sua parte e vida que segue. Eu sei que é muito difícil, que nem a gente falou, que às vezes o empresário, ele tá bem baixo de grana, assim, é fogo, né? O cara não gastar. Mas, assim, experiência minha para quem trabalha no ramo de restaurante, assim, tenta sempre chamar para o papo reto, fazer esse acordo. Melhor do que você ficar com um funcionário ali que vai virar teu inimigo, que vai ficar fazendo merda, cara. Chama pro papo e tenta ir, porque além de lei trabalhista, você não pode ter o teu cliente sendo mal atendido. Naquele domingão do teu almoço lá que você precisa de um funcionário, aquele cara não vai aparecer, vai te deixar na mão, o cliente vai ficar pé da vida. Então, às vezes a gente pensa, eu sei que é difícil, eu tô com vocês, mas às vezes ali tu não quis, por causa da rescisão, pagar R$2.000, às vezes era uma mesa que ia gastar R$2.000 contigo, que ficou puto e não volta mais. Naquele dia que o cara te vacilou com você. Você está com um dia com um restaurante lotado, ele não apareceu ali, você está perdendo de vender várias mesas porque ele não tem ninguém para atender ali. É difícil, gente, pra caramba, Dá raiva? Dá. Dá vontade de dar um monte de cascudo? Tenho. Mas tem que ter cabeça fria. E esse cara fala muito comigo, porque eu lembro que no início, galera, até de experiência pra vocês, eu era muito explosivo. Né? Porque eu sempre achava que tinha razão nas coisas e tinha razão em algumas coisas. Mas eu queria falar daquilo, cara. Tem vezes que é melhor você se fingir de morto, falar até quando você... Por exemplo, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com ele, não sou eu que tô falando. Pô, você vai mandar alguém embora porque fez um monte de cagada. Aí eu era aquele cara, eu tô te mandando embora porque você fez assim, porque você chegou atrasado, porque você não sei o que lá, pum, falava tudo de errado que a pessoa fazia. Aí mandava embora, a pessoa aceitava, depois ia me botava na justiça porque eu fui grosso com a pessoa. Vinha o assédio. Aí vem o assédio. Agora, sabe o que eu faço? Pessoal, a pessoa... Desconfiei que ela me desviou dinheiro. Ela tratou mal o meu gerente. Sei que ela... Eu falo, fulano, pô, olha só. Então, a gente está vendendo mal, então, porque a gente está sem grana aqui agora, eu tenho que cortar custo. Mas olha só, se você quiser uma indicação para outro lugar, eu vou te indicar. Eu encho a bola da pessoa, a pessoa sai e ela me bota na justiça. Ai, que legal. É isso aí. Vamos lá. Outras coisas assim que tem acontecido, Fausto, é que virou moda. Vê se eu estou falando o nome certo. E eu também passei por algumas situações dessa e muita gente vindo falar comigo sobre isso e às vezes eu fico gaguejando e você me falou umas coisas. Daniel, o pessoal tá vindo com rescisão indireta. Agora virou moda. Virou. Do funcionário chega do nada, vem uma carta, não sei o que é, assim, rescisão indireta. O cara tá assim, ganhou. Tipo, aí o empresário fala, me ferrei. É assim mesmo? Bom, eu até ouso falar que isso virou uma moda. Porque... Alguns acham que fazendo essa carta de rescisão indireta, eles não vão ter um abandono. Eles não vão ter uma rescisão de contrato de trabalho que venha a ser considerada por iniciativa dele, ex-empregado. Só que o que eu geralmente instruo para os meus clientes é o seguinte... Para você não perder... Tomara que você não perca raciocínio. Explica para a galera o que seria rescisão indireta. O pessoal que nunca recebeu, o que tem acontecido. Bom, a rescisão indireta é o quê? Eu digo o seguinte, essa história de enviar um telegrama para a empresa, uma notificação extrajudicial, um papelzinho, que o dia um cliente falou isso para mim, ele trouxe um papelzinho aqui para mim, um dono de um restaurante falou isso para mim. Você recebe aí, sem problema nenhum. Quem decreta uma rescisão indireta é o Poder Judiciário, é a Justiça do Trabalho. Então eu digo, recebam esses documentos, que daqui a pouco vocês vão receber uma notificação do Justiça do Trabalho. Lá, vamos discutir. Eu já tive vários processos no escritório de rescisões indiretas que foram postuladas
e que o juiz considerou que o empregado não provou que a empresa estava errada. Sim. E considerou, sim, que a iniciativa da ruptura daquele contrato de trabalho foi por parte do empregado. E alguns consideram como pedido de demissão, em que ele acaba não sacando o fundo de garantia, nem saca o seguro-desemprego, vai receber verbas referentes a um pedido de demissão e outros que o juiz considerou como abandono. Então, eu acho isso uma perda enorme de tempo. Porque eu penso o seguinte, eu tenho colegas que só fazem processos de empregados, de ex-empregados, eles não advogam para empresas. Então eu tenho colegas que a gente até conversando, eles dizem o seguinte, Fausto, eu não perco meu tempo com isso. O cliente chegou lá no meu escritório, ele não está satisfeito com o local de trabalho, ele acha que o empregador não está correto com ele em algumas coisas, ele me passa os pontos que eu posso considerar negativos para uma rescisão indireta do contrato de trabalho e eu entro com a ação. Quem vai decidir a rescisão indireta do contrato é o juiz, não sou eu. Então esse pessoal que está fazendo isso, eles perdem um tempo danado com isso e isso não tem efeito nenhum. Você receber aí, aqui, chegar aqui agora, um empregado com uma folha de papel, estou te dando aqui uma dispensa na forma do 483 da CLT, que é a rescisão indireta, e a partir de hoje eu não venho mais aqui, está rescindido. Está ótimo. Não, você aguarda a Justiça do Trabalho para ver o que você vai fazer lá. E no dia seguinte... Peraí. Obrigado, querido. Quer mais um? Espera um pouquinho, deixa acabar esse, né? Não, e a pessoa faz isso e no dia seguinte está trabalhando no restaurante do lado. Sim. Isso aí, vou me dar bem, conseguir um emprego, um salário um pouquinho melhor. E, mas assim, aí, o empregador está fazendo tudo certinho. Isso que você falou agora foi bom porque nós falamos antes. Uhum. Ele saiu daqui para ir trabalhar no restaurante ali do lado. Uhum. Se você tem um convívio excelente com esse empregado, o que ele faria? Ele ia chegar para você e falar assim, poxa, Daniel, recebi uma proposta para receber mais ali no restaurante do lado, porque eu acho que vai ser melhor para mim. Pô, nós podemos tentar resolver isso aí? Partiria para o acordo extrajudicial que a lei permite. Perfeito. Ele sairia daqui sacando um fundo de garantia parcial, que é proporcional ao que ele vai sacar, receberia uma rescisão e, de repente, você, como uma pessoa boa, que eu sei que é, de repente vai chegar até, olha, quanto deu essa rescisão dele arredondada aí? Deu, sei lá, 5 mil reais. Não, eu te dou mais 1.000, te dou mais 2.000 de prêmio, porque você foi honesto comigo. Então, é o que eu sempre digo e mantenho isso com os meus clientes no escritório. Procure manter uma relação boa com o seu empregado para que esse tipo de situação não ocorra. Você vê, desde que eu comecei a advogar para você, hoje você só teve 2. Uhum. Numa situação em que você foi conversar com um grupo. Sim. Quando eu te conheci, você brigava com todo mundo. Porque você não tinha na tua cabeça aquela ideia de ser empregador, de saber ser parceiro. Uma coisa é ser parceiro e não se abaixar muito, né? É você ser parceiro do seu empregado, mostrar para ele o que você está fazendo por ele e ele a contrapartida. Se essa junção, essa química, ela ocorrer, você nunca mais tem problema. Sim. Esse exemplo que você deu agora da rescisão indireta, quem inventou isso está perdendo um tempo violento. Sim. Vamos lá, vou notificar. Tem advogado que perde um tempo danado de fazer uma notificação extrajudicial. Olha, eu estou considerando a dispensa agora na forma do 483 por rescisão indireta e Aí o cliente me liga, o que eu faço? Nada. Sim. Aguarda a Justiça do Trabalho, que lá não vamos resolver. E na maioria das vezes, os processos que seguem, pouquíssimos o juiz considera a rescisão indireta, pelo menos os clientes que eu tenho no escritório, e a maioria deles, meus clientes acabam fazendo um acordo e que depois alguns empregados até pedem para voltar a trabalhar. É isso que eu falei, tu falou que alguns juízes não estão dando essa rescisão direta, né, dando, teoricamente, o direito ao empregador. Esse pessoal que botou na rescisão direta, eles sofrem alguma punição? Pode ter alguma punição para eles? Não. Porque, um exemplo, o cara foi e me processou, botou lá a rescisão direta, não sei o que lá, me defendi, olha só, não fiz nada, pago tudo certinho, não tem nada para aqui. Pô, eu tive que gastar meu dinheiro com advogado. Perdi, dane-se. Não, na Justiça do Trabalho não. Na Justiça do Trabalho, infelizmente, não. Há anos atrás foi criada essa situação da sucumbência, né, em que o empregado deveria pagar também os honorários do patronal, que é essa tua situação. Só que com o advento aí da justiça gratuita, os juízes
aplicam a situação de conceder a gratuidade e, por conta da gratuidade, essa cobrança fica suspensa em até 2 anos. E aí o advogado da empresa tem que procurar do ex-empregado alguma ação que ele venha a obter êxito ou que ele esteja para receber para tentar executar. E, pô, eu vou dizer para você, eu não tenho tempo para isso. Não vale a pena. Não tenho tempo. Porque enquanto eu estou procurando isso, eu estou deixando de assessorar uma empresa. Sim. E numa situação qualquer processual, administrativo, porque a gente também faz muita consulta, né? E foi aquilo que você sentiu no início ao trabalhar com a gente. Você tendo as consultas em que você passa para o cliente aquilo que ele tem que fazer, o que é certo para ele prosseguir, o próprio empresário ele já vai tomando o pé de que ele, num determinado momento, ele tinha alguma coisa que estava errada. E que depois que ele mudou, ele viu que aquilo ali trouxe para ele até lucro. Sim. A empresa começou a ganhar mais, começou a receber mais, entendeu? O empregado está ali vestindo a camisa junto com ele. E se essa relação se mantiver desse jeito, você só tem a progredir. Há muito tempo que eu não fico de frente de uma operação, né? Eu virei empresário mesmo, assim, mesmo investidor. Não tô no dia a dia, né? Mas o que eu quero falar para a galera, para os empresários que estão assistindo, ele falou, no início eu era bem rancoroso, chato, queria brigar. Mas vou te falar, depois que eu aprendi, né, com o Dr. Fausto, cara, todo mundo que veio conversar comigo de boa, eu fui conversar de boa, que não teve pinimba, de querer virar inimigo, de querer... Pô, tu fica às vezes puto, né? O cara que tá fazendo merda contigo, tu fala, pô, irmão, desculpa. Vambora então, quer pau? Vamos pro pau. Mas todo mundo que veio de boa, e até pessoas que eu achava que estavam erradas demais, mas vem conversar, explica a situação. Sim. Cara, sempre vai de boa. E às vezes não também a pessoa está passando por uma situação, às vezes a gente não sabe. Né? A pessoa às vezes está passando por uma situação difícil, aconteceu um problema e ela não quer se abrir. Se você chamar aquela pessoa no canto, o que está vendo? É isso. Nós tivemos lá no escritório um gerente de um restaurante que aconteceu isso. Ele teve um problema familiar, ele começou a entrar no problema, a produção dele começou a ficar péssima em termos gerenciais e os empregados mesmo cobrando dele e pedindo a ele solução para determinadas coisas que estavam acontecendo no restaurante, na cozinha, na frente, e até mesmo na parte de segurança na rua e tal. E ele se fechando. Um dia o meu cliente chegou, botou ele dentro do carro, falou assim, vamos jantar em tal lugar. Levou ele para jantar. E o cara começou a chorar, começou a se abrir. No final das contas, veio o dono lá do escritório conversar, o dono do restaurante, conversar comigo, que naquele dia ele estava predisposto a mandar aquele cara embora. E o que ele fez? Colocou o cara de férias, você sai de férias, ele ficou gerenciando o restaurante durante 1 mês. O cara voltou, quando voltou, ele sentava assim, vamos continuar? Vamos vestir a camisa? Isso ele conversou na frente de todos os empregados. Ele, sim, eu vou voltar, eu estou pronto. Resolvi o que eu tinha que resolver, o senhor não teve culpa de nada. E ele aumentou o salário dele mais R$1.000. Caramba, né? Até hoje com ele. Mas na vida, tudo que a gente dá um tempo acontece, né, cara? Se você for naquele... Isso eu aprendi com o meu sócio Edu também. Ele já falou assim pra mim, Daniel, você já mandou alguém tomar no cu e resolveu algum problema? Eu nunca, só piorei. Então para de mandar as pessoas tomar no cu, irmão. Onde eu quero chegar? Realmente, às vezes tu tá querendo matar. Cara, tu espera 24 horas, tu pensa, aí tu acorda naquele dia, a sua esposa te acorda com um beijinho, vem o filho fala que te ama, o restaurante vender um pouquinho mais, você dá uma... Aí você vai resolver a coisa melhor. Então, realmente dá tempo ao tempo, porque às vezes você resolve as coisas. Sim. Ó, cara, pra que já são 7h40, é que o pessoal não sabe o horário, assim, quase 40 minutos que a gente tá conversando. Papo bom dá nisso, né? Mas, ó, vou te falar, eu separei mais 5 perguntas aqui, que vocês nunca me viram de óculos, vocês vão me ver de óculos. Daniel, 39 anos, é isso mesmo. Pra fazer, assim, né, do que o empresário mais tem como dor, assim, esse negócio de processo trabalhista, e eu vou fazer algumas perguntas pra você. Deixa eu ver aqui, que eu anotei 10, mas vou te fazer 5. Vamos lá. Senão tem que fazer o podcast 2. Vamos ver. Vamos lá. O que acontece quando o funcionário alega que fazia hora extra, mas a empresa não tem um controle de ponto correto ou faz por fora?
O que acontece quando o funcionário alega que fazia hora extra, mas a empresa não tem o controle de ponto correto ou faz por fora? Se ferra. Não. Veja bem, em primeiro lugar, tem que saber o seguinte, empresas com menos de 20 empregados, ela não tem obrigação de manter controle de jornada, né? Horário de trabalho é algo definido entre empregado e empregador, né? Não ultrapassando o limite de jornada de 44 semanais, 8 horas diárias, aquela história toda, poder fazer horas extras no máximo de 2 por dia. Mas, para a empresa que não tem um controle de ponto, essa relação é mais estreita ainda. Então tem que haver a confiança entre o empregado e o empregador. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Outra, por fora, não existe. Não existe. O que tá fora do contra-cheque é sinônimo de pagar 2 vezes. Se não fizer a folha de ponto, se danou. Se o cara for na justiça, o cara leva tudo. O cara, ele pode falar o que quer que o pessoal vai acreditar. Se você tiver outros empregados, aí você passa para situação fática de um processo, né? E que nós chamamos que é a prova. São as defesas que ele faz. Pela CLT 818 da CLT, e ele, como autor, é o 373, inciso 1 do CPC. O empregado tem que fazer a prova daquilo que ele alega, o ônus da prova de quem alega. E depois passa a ser do empregador se ele provar com testemunhas. Então, no dia, ele vai levar uma testemunha, que vai prestar um depoimento, possa até dizer que trabalhava todos os dias. A gente aqui, por exemplo, hoje, o movimento que você tem aqui é muito baixo, ninguém pode dizer que trabalhou hora extra aqui, porque o restaurante não está com um movimento grande. Então, mas mesmo eu não tendo escrito ali, eu consigo comprovar e me defender? Se você levar testemunha, sim. Tá? Se ele for com uma testemunha, você não levar nenhuma, é um risco que você corre. E aí o que acontece hoje? Várias empresas, até pequenas, elas estão adotando o sistema de ponto eletrônico, que aí acaba isso. Tu ia chegar no que eu quero perguntar. Tem por reconhecimento facial, tem por anotação ali do dedinho polegar, e que ele tem um rapzinho que ele tira lá o horário dele. Com isso, várias empresas, inclusive clientes nossos, reduziram bastante os processos de horas extras. Algumas até chegaram a 0. Mas tem que ter um sócio, um operador ali firme também para falar para a galera passar o dedinho ali bonitinho, né? Sim, mas aí o empregado ele é obrigado a marcar na hora que ele entra e na hora que ele sai. E algumas empresas até marcam o horário de almoço, que a própria lei diz que se já consta no cabeçalho da folha de ponto, mesmo sendo digital, o horário de intervalo para refeição, ele não precisa marcar. Mas se tiver que marcar, ele marca. Agora, isso é atribuição de quem? O gerente. Sim. É aquilo que a gente estava conversando agora. Aquele gerente que era bom do outro restaurante, que de repente ele começou a cair porque ele estava com problemas em casa, os empregados... Uhum. E lá para o juiz, tem alguma coisa que você possa falar para a galera assim, ó, galera, é mais seguro assim, ou se você fizer certinho, tanto faz? E você fazer a folha de ponto eletrônica ou no escrito? Eu já ouvi falar até para o pessoal saber assim, né? A pessoa trabalha... Olha, que doideira. Isso aqui eu tô te dando um exemplo que acontece que o pessoal vai passar por isso. Doideira. A pessoa trabalha de 8 às 8, de 10 às 8. Aí a pessoa bota lá todo dia, entrei às 10, saí às 8. Fala que isso não é legal, porque... Não é questão de não ser legal. Você botar tudo certinho. Chama-se folha de ponto britânica. Isso. Por quê? É uma marcação que foge à capacidade do ser humano. Eu, por exemplo, vamos supor que você marcou aqui comigo esse podcast às 20 horas. Eu cheguei aqui às 8h05, não é às 20 horas, é 8h05. Sim. Eu cheguei aqui às 19h55. Então, o que a Justiça do Trabalho entende é o seguinte, que o fator humano, né, o ser humano, quando ele chega para começar a trabalhar, ele olha o relógio e são 8h45. 8h45. Era o que se fazia antigamente com os cartões de ponto que foram abolidos, né? Porque hoje quase ninguém mais usa cartão de ponto. Sim. Aquele cartão que você marcava lá, botava o cartãozinho e marcava. Você via ali que a empresa que tinha horas extras, o empregado marcava os cartões de ponto. Ou se discutia na Justiça do Trabalho que o empregado era obrigado a marcar o horário de saída e continuava trabalhando. Sim. Então, isso tudo vem da forma com que a empresa quer trabalhar. Se ela quer trabalhar de forma errada, ela vai pagar pela forma errada. Agora, se você tem, dentro da sua empresa, empregados que trabalham a jornada normal, quando precisa fazer horas extras, eles fazem horas extras. Eu tenho um restaurante lá, por exemplo, é um restaurante pequeno,
É um barzinho que ele montou um restaurante em que existe essa situação. Ele tem 5 empregados. Só que o que acontece ali? O empregado ele já sabe quando ele faz hora extra, ele já fala pro gerente. Quem anota a hora extra lá é o gerente. Sim. Aí o gerente é quem manda pro contador. Então, no final do mês, assim, você trabalhou naquela terça-feira aqui até tal hora, na quinta-feira até tal hora, no domingo estava mais cheio, trabalhou, no sábado, qualquer dia que fosse. Envia pro contador. E aquilo é conferido. Agora, o que tem que haver é a confiança entre as informações. Sim. Tá? A maioria das ações que você vê na Justiça do Trabalho de pessoas reclamando é que efetivamente eles combinam um negócio e acaba que o empregador não cumpre. E tem também, como a gente passa por isso, agora mesmo nós estamos passando por isso com um colega que ele inventou uma situação processual que não existe. Ai. E que ele tem testemunhas que vão lá para dizer mentira. Entendeu? Infelizmente, isso acontece. Tá? Mas é muito pouco. É muito pouco. Entendeu? Mas acontece. Agora, se houver essa relação, essa química entre empregado e empregador, dificilmente você vai ter esse tipo de situação. Legal. Dificilmente. Ó, outra pergunta. Empresas podem descontar do salário do garçom ou caixa quando há falta de dinheiro no fechamento ou prato que o cliente recusou? Quais são os limites legais disso? Empresas podem descontar do salário do garçom ou caixa quando há falta de dinheiro... dele não. O prato que o cliente recusou, o empregador não pode descontar dele. Só se ele... O que pode haver em termos de Se ele desconto, anotou errado. Se ele anotou errado, e mesmo assim isso ainda é discutível, tá? Uhum. Ou se ele anotou errado, tá? Ou se ele fechou... aí a anotação errada é fechar um prato que não era aquilo que o cliente pediu. Entendeu? Isso pode ser descontado, mas é o que eu digo. Tudo que é combinado não sai caro. Se ele souber que ele não pode errar daquela maneira, você pode até numa primeira situação falar assim, dessa vez eu não vou descontar, mas na próxima, infelizmente, eu vou descontar, porque é a matéria-prima que vai embora, entendeu? É o prato que você deixou de alguém consumir, você não vai levar aquele prato, vai esfriar e esquentar de novo para dar para alguém, isso você não vai fazer. As empresas que fazem tipo um contrato de trabalho, tu falou agora assim, o combinado não sai caro. Se eu tenho um restaurante, eu faço um contrato falando quando o rapaz vai trabalhar comigo, aquele papo assim, se estragar a comida, eu vou ser descontado. Se tiver contratado. Se a gente contratar, tiver esse cara assinar, claro. Vale. Vale. Agora, tudo, isso vale para todos os empresários. Tudo é questionável na Justiça do Trabalho. Então, tudo, né? Tudo, até esse contrato. Porque eu lembrei de uma coisa agora, uma outra pergunta, que a gente está no mundo da era digital. Né? Sim. Então, os restaurantes estão filmando, mostrando a casa, etc. Então, a gente está aqui no podcast. Vamos lá. Ué, o cara não deixou nem eu acabar de beber. Esse é o combustível para ele fazer as perguntas, tá vendo? Obrigado, cara. Aí tu fez uma propaganda, você gravou, etc e tal. Aí muita gente fala, vocês têm que fazer um contratozinho com a galera de imagem. Que você pode botar, isso que eu tô falando, no Instagram, aparecer, o rapaz tirando o chopp. Sim, ele vai consentir. Porque se você não escrever, não tiver contrato, a pessoa pode ir lá e dizer falar... que está usando a imagem dele de forma equivocada, ou ele não autorizou. Como é também o uso de câmera, você não pode ter em vestiário, entendeu? Em lugares íntimos. Mas vale, a partir de hoje você está olhando a câmera... tu faz muita rede social, tal, faz um contrato com a pessoa antes de entrar. Vou explorar a sua imagem, bereré, biriri, isso vale. A pessoa assinou. Ele consentindo, ele vai fazer um termo de consentimento, como faz também com a empresa que tem, o restaurante que tem câmeras onde os empregados estão trabalhando, que ele assina um termo de consentimento, que aquilo ali está sendo feito por questão até de segurança. Mas depois tem um assalto, Deus me livre, num restaurante, aconteceu alguma coisa com ele, está mostrando ali que a empresa não participou de nada daquilo. Sim. Entendeu? Ou até mesmo um cliente que saiu sem pagar a dívida. Sim. Entendeu? Você vai ver criminalmente como vai correr atrás desse cliente que fez isso, entendeu? Então, serve muito mais para a segurança do que para algumas outras coisas. Acúmulo e desvio de função. É comum na cozinha e no salão o funcionário ajudar em várias tarefas. Quando isso se transforma em desvio de função, e o que fazer? Gera multa? Multa não gera. Gera uma ação trabalhista em que ele vai pedir o acúmulo ou o desvio. Agora você tem que prestar atenção que existe uma diferença bem grande entre acúmulo e desvio. O acúmulo é quando o empregado ele é contratado para exercer uma função e que existe o CBO, né?
o Código Brasileiro de Ocupação, em que consta ali quais são as funções que aquele empregado pode ter, e que se ultrapassa aquilo que está previsto no CBO e ele faz mais coisas além daquilo, ele está acumulando. Então, vai se discutir se é um acúmulo de função ou não. Que muitas das vezes o empregado também, ele chega a exercer determinadas funções que não vão se tornar acúmulo. Ele vai fazer aquilo uma vez ou outra, ajudou uma vez ou outra e tudo bem. E existe o desvio. Desvio é uma situação totalmente diferente. Eu fui contratado para ser garçom e eu trabalho de gerente o dia inteiro. Então eu fui desviado da função pela qual eu fui contratado. Multa? Não. Tem algum número de vezes assim, específico? Um exemplo, tá? Muita gente quer ser garçom, porque o garçom meio que recebe mais, etc. Aí o cara começa contigo trabalhando na Copa. Aí tem umas brechas, né? Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Não, quando puder me bota de garçom aí. Aí você bota o cara por semana na folga de alguém lá, o cara para trabalhar de garçom uma vez por semana fazendo garçom. Ou seja, no mês o cara, o barman, mas você chamou ele para trabalhar 4 vezes e o cara quis, no papo. Dá ruim pro empresário? É arriscado, né? É arriscado. Mas, às vezes, você pode pensar o seguinte: ele está querendo aprender a ser garçom. Se de repente você começasse a pensar, até junto ao sindicato, qual seria uma função que poderia ser dada a isso para que ele pudesse estar ali aprendendo? Vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma construtora no nosso escritório que eles trabalhavam muito com marceneiro. Uhum. Marcenaria era o pesado dessa empresa. Era uma construtora, mas a parte de marcenaria era muito pesada. Então eles tinham servente, é a situação igual à sua. Eles tinham servente, que trabalhava como servente, mas que ele ajudava o marceneiro. E chovia ação na trabalhista de equiparação salarial, porque ele se dizia marceneiro. E aí, de tanto ter ação com relação a isso, nós conseguimos fazer uma reunião com o sindicato e nós criamos, junto com o sindicato, a seguinte função: ajudante de marceneiro. Ele era ajudante de marceneiro. E a empresa, por conta disso, criou um projeto chamado Corme Damião. Você é um marceneiro, eu sou um servente e você me escolhia para ser teu parceiro. Então, determinado número de meses que você vinha trabalhando e você me ensinando, depois de um determinado tempo, era como se fosse uma prova. Ele assinava uma declaração de que você estava apto a exercer aquela função de marceneiro. Sim. Dali para frente, você era marceneiro na empresa e nunca mais a empresa perdeu nenhum processo de equiparação. Eu acho que essa ideia vocês podem ter junto ao sindicato para aqueles que querem aprender, porque às vezes o cara está na cozinha, ele pode servir uma bandeja aqui, mas ele não vai servir do jeito que um garçom serve. Ele não vai saber fazer aquilo que o garçom faz. Vai derrubar a copa, vai deixar a bandeja cair e tal. Então, isso aí é uma ideia que vocês poderiam ter para conversar com o sindicato. Agora, o número de vezes, isso aí é relevante. O que vai prevalecer é a habitualidade. Se ele está sempre fazendo aquilo, o risco é grande. Muito legal, uma explicação muito boa. Eu vou te fazer mais 2 perguntas e no final eu vou pedir para você listar o que você acha interessante, aí uma listinha de um negocinho que vai ser legal. 2 perguntinhas, depois eu vou dar as considerações finais. O empregador, ele pode exigir descontar do seu funcionário o uniforme que ele dá para o funcionário? Não. Não pode? Não, só se ele estragar propositalmente o uniforme. A concessão do uso de uniforme é determinação da empresa. Você não vai querer ver um garçom seu usando uma vestimenta suja, feia, acabada. Você vai estar sempre mantendo. Ele, por conta disso, ele também não pode pegar aquela vestimenta e acabar com ela. O cara destruir, deixar rasgar. Ele tem que ter o cuidado em relação a isso. O desconto é lícito no momento em que você tem, por exemplo, um empregado que você fornece a ele um jaleco. Estou dando um exemplo. Um jaleco em que não durou 2 semanas. Ele já quer outro. Daqui a 2 semanas ele quer outro. Então, ele está destruindo o material dele de trabalho. Sim. Aí ele pode sim ser descontado em relação a isso. Olha que eu já escutei gente falando, pode comprar uniforme e descontar do garçom, não, ele vai... É aquilo que eu digo, vai à Justiça do Trabalho, vai dizer que foi descontado, você vai ter que fazer a prova de que você não descontou, ou vai ter que provar por que você descontou, e o juiz vai ser aquela pessoa que vai ter a sensibilidade de entender se realmente
ele destruiu aquele material dele de trabalho, ou se realmente ele era uma pessoa que ele estragava por conta dele mesmo. Às vezes a pessoa que sua muito, que transpira muito, ela destrói camisas, né? Então, pessoal, não desconte. E a última... Eu não aconselharia. Aí, tá entendeu? vendo? Descontaria sim, se fosse de uma forma que você está vendo que o empregado está estragando o uniforme, né? Eu nunca descontei. Eu, Daniel, nunca descontei. Mas eu já ouvi muita gente já falando que desconta. Então essas pessoas estão erradas. Não é questão de estar errada. É ponto de vista. Tem que saber por que ele está descontando. Qual é a situação. Esse é o problema da Justiça do Trabalho. Você às vezes vai pegar um juiz para essa situação que ele vai julgar de um jeito e os outros 81 vão julgar de forma diferente. De cabeça de juiz, né? Cada um pensa de uma forma. E a última pergunta aqui é demissão por justa causa. O que é fundamental documentar antes de demitir um garçom ou cozinheiro ou quem quer que seja no seu restaurante por justa causa? Como faltas injustificadas ou mau atendimento, evitando que o funcionário reverta a decisão na justiça. Veja bem, a justa causa é aquilo que eu estava explicando aqui. É o ponto máximo da dispensa de um empregado. Para você chegar à justa causa, o empregado ele tem que acumular uma série de faltas reiteradas. Por exemplo, falta ao trabalho, sem justificativa. Ele não compareceu, não justificou, foi chamado a atenção, continuou faltando. Advertência nele, advertência por faltas, você não está justificando a empresa as suas faltas. Ele continua faltando, mais outra advertência para ele. Continua faltando, de repente a empresa resolve dar a ele uma suspensão de um dia. Prestem muita atenção com suspensão. Tem gente que acha que a primeira suspensão é de 15 dias, não. As suspensões elas têm que também ser dosadas. Vai suspender? Um dia, a primeira. A segunda vez, 2 dias no máximo, entendeu? A terceira vez, pode repetir mais 2 dias, ou então 3 dias. Então, isso tudo tem que ser dosado. No final, você construiu um elenco de situações dele irregulares que você não teve alternativa. E você vai chegar para ele e falar assim, olha, eu estou te demitindo por justa causa. Sim. E uma outra... Não... bem explicado. As pessoas têm... Eu convivo com a galera tem muito medo de tentar mandar alguém por justa causa, porque tem que ser muito fino. Tu tem que ter todas as provas assim muito contundentes. Sim. É normal o juiz dar justa causa para o empregador? Sim. Acontece. Se o juiz estiver convicto de que o que ele fez efetivamente é a demissão por justa causa, o juiz vai aplicar a justa causa. Até eu falei que era a última pergunta, até para pegar esse gancho da justa causa, eu falo muito por roubo, assim, a gente como empresário, a gente sabe quando tem desvio de caixa, que o cara tá fazendo sacanagem, etc. Assim, o cara tem certeza que o cara roubou seu estabelecimento, eu tenho certeza. Mas aí fica aquela, mas fica para todo mundo que você só pode mandar esse cara por justa causa se você tiver uma câmera pegando o dinheiro dele e colocando no bolso. Se você não tiver, você não consegue. Infelizmente, sim. E uma coisa muito importante que eu digo sempre pro empregador, nós tivemos um caso muito sério disso, que infelizmente era o gerente do restaurante. Ele levava todo dia 2, 3 quilos de carne. Por falta de sorte dele, esse restaurante era instalado num local que eu não posso dizer, e ele achou que como a câmera da empresa do restaurante quebrou, ele achou que não existiam mais câmeras naquele lugar. Então o que ele fazia? Na hora do almoço, ele vinha com um saco preto, com filé e picanha. Ele gostava disso, filé e picanha. Ele embrulhava bastante, colocava no armário dele, ali, na hora do almoço, e na hora de ir embora, ele tirava e ia embora. Só que quem viu isso foi a segurança do local e passou para o meu cliente. E aí o que meu cliente fez? Não, eu vou acontecer. Não, você vai sentar com ele, você vai mostrar os vídeos para ele e dizer para ele que infelizmente ele está sendo demitido por justa causa por conta disso. Agora, não é só a demissão por justa causa. O meu cliente também, eu orientei e indiquei para ele um advogado na área criminal que ele fizesse um registro em delegacia. Porque é muito importante. Sim. Ele registrar o fato ocorrido. E isso ajudou no processo dele na Justiça do Trabalho. Porque o empregado, além de tudo, ele entrou com ação para reverter a justa causa e ainda queria um dano moral, dizendo que estava sujando a imagem dele. Mas ele furtar todo dia 2, 3 quilos de picanha e 2, 3 quilos de filé, não vai sujar a imagem dele. Sim. E aí
Esse processo nós pedimos que corresse em segredo de justiça, justamente para não ficar... Porque o processo é um processo público, né? O processo trabalhista é um processo público. Mas se você requerer o segredo de justiça, o juiz manda esvaziar a sala e ficam só as pessoas responsáveis pelo aquele processo. E essa justa causa, meu cliente obteve êxito justamente por isso, porque ele soube trabalhar a justa causa, como o outro também, com faltas reiteradas em que ele ficou 6 meses segurando uma situação que ele dizia assim para mim, mas eu não aguento mais. Você falou, eu tenho vontade de apertar o pescoço dele. Eu disse, calma, nós vamos. Aí na 6ª punição, que foram 3 advertências e 3 suspensões, na 6ª punição, quando ele voltou a fazer pela 7ª vez, falei assim, agora não vai punir, agora vai dispensar por justa causa. E o juiz acatou. Pô, muito maneiro. Que dá, cara... As pessoas têm medo, que acham que sempre querem ir pro acordo, que não vai conseguir recolher prova, porque é difícil. Eu já pra fiz, filmagem, quem lida com dinheiro tem que ter uma câmera realmente muito boa, perto do caixa, porque às vezes o cara tá fazendo um movimento de botar a mão no bolso, ele vai dizer que tá pegando um celular. Vai ficar... Tá tirando uma nota de 100 ali, ninguém viu. Tem que estar bem certinho ali. E agora as perguntas já acabaram, mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão escutando, que vão contratar o serviço dele. Mas tomara que não, que você nem tenha isso, mas se você precisar, pode contratar ele. Assim, o que você... Cite 3 coisas para o empregador evitar os processos trabalhistas. Assim, 3... Cara, é a bala de prata. Faz isso, isso e isso que você vai... passar o ano aí sem ninguém te processar, sem ninguém fazer nada. 3 coisas assim. A primeira coisa é nunca imaginar que você pode trazer um empregado para trabalhar com você num contrato de experiência sem carteira. Isso não existe. Não existe. Isso é uma lenda, desde que eu me conheço por gente que... Eu não sei quem inventou isso. Todas eu me ferrei que eu fiz isso. Todo mundo faz isso. Contratei uma pessoa, mas ele está ainda na experiência. Assinou a carteira? Não. Assina ontem. Porque se essa pessoa sofre um acidente dentro da sua empresa, você está perdido. Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda é o que você falou, por fora. O por fora é um risco violento. Não vale a pena. Você está bebendo veneno, no final você vai morrer. Só que você não morre a pessoa. Quem vai morrer é o teu bolso. Entendeu? E a terceira? Dá mais uma dica. A terceira... Tem alguma bala de prata? Não tem. A bala de prata é você ter um advogado que te dê um suporte, como graças a Deus a gente lá no escritório dá, na parte preventiva. É isso. Isso é o mais importante. Você tem que ter um advogado que te dê o preventivo. Você receber o cliente, eu recebo clientes no escritório em que eu vou explicando, olha, você está errado. Eu já ouvi de clientes dizer, pô, mas você está do lado do empregado. Não estou do lado do empregado, eu estou do lado do que você tem que fazer de forma certa para você não se prejudicar. Então a bala de prata é a prevenção, é fazer a preventiva. Quando você abrir um negócio, já separa um cascalhozinho por mês para você pagar a conta de luz, você pagar um advogado mensalmente. Sim. E vai sair mais barato para você. Eu tenho clientes lá no escritório que começaram comigo, quando eles estavam começando, não começaram pagando por mês, eles começaram pagando por ato, por necessidade, e depois de um tempo não teve saída, ele acabou falando assim, não, é melhor eu te pagar por mês, porque cada hora aparece uma situação e o avulso para mim está mais caro. Então, vamos fazer essa situação por mês. E uma coisa, gente, ouçam o que os contadores venham a dizer para vocês com as mudanças, que são as pessoas que estão sempre recebendo informações muito novas. Eu recebo muita coisa nova toda semana, todo dia, a gente está sempre passando isso. E procurem ter um advogado que dê assessoria trabalhista a vocês, como a gente faz, de forma preventiva. Não aquele advogado que... Isso eu digo para todo cliente meu, eu não quero estar trabalhando para você, para ligar para vocês e dizer assim, olha, eu estou com uma guia aqui de 1 milhão para você pagar. Eu não quero. Eu quero sim, que ele saiba que ele tem um risco de 1 milhão em um processo, mas que ele saiba o que ele vai fazer para evitar que ele pague aquilo tudo. Tá? E que outros processos daquele de 1 milhão que apareceram pela primeira vez não apareçam mais. Essa é a ideia do nosso escritório. É a bala de prata. É a prevenção. É a prevenção. Maravilha. Doutor Fausto, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É muito bom estar com você. Então, galera, nos cortes, tudo vai estar... Qual é o teu arroba? Sabe o teu arroba no Instagram para alguém te procurar? Sim. Não é a arroba do escritório. Mas é mais fácil enviar por e-mail. Eu acho melhor.
Bota aí, Luan, na tela e-mail. Envia por e-mail, que fica mais fácil. É fausto@alegreto, com 2 L's e 2 T's, .adv.br. Maravilha. Mas no Instagram, já botar o Instagram dele pessoal, que ele tem vergonha, que aparece ele bebendo, curtindo, dançando. Não é isso não. É porque eu posso falar aqui sem problema nenhum. Eu tenho 2 profissões, sendo que uma delas eu uso a divulgação e a outra eu não uso, porque a gente tem tanto acesso, tanta gente procurando a gente, que se eu tiver que responder também pelo WhatsApp, pelo Instagram, eu estou perdido. A outra é a Fausto Eventos, é a @Fausto Eventos, que é uma empresa de eventos que eu tenho, que eu trabalho, e que por conta dessa empresa de eventos hoje, eu advogo para os meus concorrentes da noite. Mas qualquer coisa também manda no direct aqui que a gente passa o contato do Dr. Fausto para você. Sem problemas. Fausto, obrigado. Se tiverem dúvida, a gente está aí para isso. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui nessa casa maravilhosa, entendeu? De sucesso, e que a gente sempre torcendo pro Daniel, que o Daniel é um cara que, além de cliente, virou amigo do coração. Obrigado. Valeu. Boa noite.